Voltamos com o terceiro e último bloco do programa Boa Noite Rio Branco, na sua TV Rio Branco, o canal 8 do SBT. Eu quero mandar um bom dia, aliás, uma boa noite especial ao meu amigo Vitor Félix de Mendonça e de sua esposa, toda a família, que é conhecido pessoalmente como Tezinho, né? Exatamente, popularmente Tezinho. Muito obrigado por assistir ao nosso programa na Vila Acre, no 2º Distrito de Rio Branco. E agora, com o apoio do Supermercados Araújo e também do Nando Cabeleireiros, eu tenho o prazer de conversar com o presidente do Sindicato dos Jornalistas do Acre, Sinjac, Vitor Augusto. Boa noite, presidente. Boa noite. Tudo bem? Tudo bom com você? Seja bem-vindo ao programa. Muito obrigado. Graças a Deus. Hoje, para quem não sabe, eu não lembro, 7 de abril é o Dia do Jornalista. Isso mesmo. Essa data foi modificada várias vezes, já confundiram com o Dia da Imprensa, 10 de setembro, depois extinguiram. Aí depois passou dia 1º de junho, né, o Dia Mundial da Liberdade de Imprensa, de Expressão, enfim. É porque, na verdade, nós temos praticamente Dia do Jornalista, são quase 3 datas, que é o Dia Internacional, o Dia Nacional. E tem em alguns, tem até o Dia Estadual, né? Exato. Municipal. É bom que tem vários dias, né? Na verdade, todo dia é Dia do Jornalismo, né? Exato, todos os Afinal dias. de contas, exceto Rio Branco é a única capital do Brasil que não tem jornal todos os dias. O jornal tem que ser todo dia, né? Domingo, feriado. Mas nós temos aí um opcional aí. Um colega aí que tá mostrando um pouquinho. É verdade. O certo é que tinha que ser todo dia, tipo, né? Segunda a segunda, sem parar. Agora, ao mesmo tempo, duvido que tenha, do ponto de vista proporcional, uma cidade que tenha mais jornal que o Acre. Tem? Não tem. Proporcionalmente falando, né? Exatamente. São 5 diários. Hã? É emprego aí à vontade para todo mundo. Ainda bem, né, presidente? Ainda bem. Aí, afinal de contas, presidente, antes de entrarmos de fato na nossa pauta, como é que está o mercado, na sua opinião aí? Assim, nós estamos tendo um pouco de, parece que com algumas mudanças também. A parte que mais o pessoal procura também é a questão de política, né? Alguns estão meio fechadas ainda, até por questões, eu acho que de campanha ainda estão se acertando. E, por enquanto, eu acho que as redações ainda estão mantendo os mesmos, né? Então, assim, estão formando muitos novos profissionais e estamos vendo como é que a gente pode tentar encaixar eles aí, ou assessoria, ou oferecer para pessoas que vêm de fora também serviços. Aliás, a assessoria é um mercado em pleno crescimento no Acre. Exato. Né? Se você voltar 15, 20 anos, vai ver que há 20 anos eram pouquíssimos os órgãos públicos que tinham assessoria de imprensa. E é tanto que até quem não é da área está querendo entrar na assessoria de comunicação. Mas é bom que a gente não permita isso, né? Chama a lei de mercado. É isso que a gente está colocando para todo mundo. Inclusive, até você conversou hoje com o presidente da Câmara, o Artêmio. Nós já entregamos para ele uma documentação, onde pedimos a ele que quando for realizado o concurso da Câmara Municipal, que seja feita também uma vaga ou 2 para jornalistas. Até porque é aquela história, toda gestão passa, mas pelo menos tem que ter pelo menos um profissional para ficar ali como se fosse, digamos, um arquivo ambulante da história das instituições, né? No caso da Câmara Municipal. Eu até louvo a ideia dos órgãos públicos que promovem concurso público na área de jornalismo, mas acho difícil, vai ficar muito complicado isso, porque cargo de confiança, dificilmente alguém vai... Não, independente do cargo de confiança, porque aquela história, como já tem aquela pessoa fixa, então é uma informação que já fica. Porque toda vez que tem aquela transmissão de cargo e tudo, acaba se perdendo alguma informação, por mais que seja de confiança, né? Então, que tenha o cargo de confiança, mas também que tenha o cargo destinado ao profissional de comunicação. E tem um detalhe, é atrativo porque geralmente paga um salário maior do que a maioria do pessoal que está na redação dos jornais, das emissoras de TV e rádio. Né? Nós temos até, inclusive, um empresário que pediu que o sindicato regulamentasse um valor X para assessoria de comunicação, porque, segundo ele... Está vendo uma corrida. Os outros órgãos estaduais, municipais, eles captam os profissionais já totalmente moldados pelos jornais. É verdade. Né? Mas aquela história... Seria uma espécie de concorrência desleal. Quem paga bem... leva melhor, né? Lógico. Quem paga bem é a questão de qualidade, né? Exato. Qualidade, primar pela qualidade. A valorização profissional passa por aí, né? Exatamente. Porque é aquela história, quando você também não troca, se você também estiver feliz no seu ambiente de trabalho, né? É evidente que algumas pessoas, conhecidas nossas, que preferem ganhar menos, mas está nos meios de comunicação, de fato. Isso. Né?
Né? O amor à profissão e à camisa. Porque existe uma diferença entre jornalismo e comunicação social. Exatamente. Não por acaso existe o curso de comunicação social, a maioria dos casos, com habilitação em jornalismo. Exato. Né? Aliás, falar nisso, presidente, a UFAC, é verdade, é a única escola de terceiro grau hoje a oferecer curso de jornalismo. Isso, questão de público é a UFAC. Nós tínhamos uma faculdade particular, mas devido aos trâmites aí entre ela e uma outra faculdade também particular, eles optaram em extinguir o curso de comunicação. Tentaram fazer um curso de audiovisual que implementava, acho que, publicidade e jornalismo, mas parece que não deu certo e fecharam o curso. Então ficou somente a UFAC com o curso de jornalismo, o que também surgiu por conta do sindicato, uma iniciativa do sindicato. Eu lembro. Tanto para criar como para manter o curso. Exatamente. Porque depois daquela de não exigir mais obrigatoriedade do diploma, muita gente até ficou sem estímulo para estudar, continuar a estudar, né? Mas isso acho que aos poucos está se superando, né? Porque a PEC está em pauta, né? Exatamente. Inclusive hoje ela estava para ser votada, inclusive o pessoal da própria FENAGE, organizada com os demais sindicatos e escolas de comunicação em jornalismo, estavam organizando para ir até o Senado fazer aquela pressãozinha básica para que fosse aprovada. Que, inclusive, aqui, nossos representantes aqui é o Alan Rick, que também é colega de profissão e é jornalista, né? Legal. Por falar em PEC, que em discussão lá em pauta no Congresso, presidente, ainda bem que aqui no Acre a nossa realidade é outra. Aqui a maioria dos jornalistas é filiada ao SINJAC. Nem todos. Mas pelo menos um bom percentual, né? Agora, em nível de Brasil, a FENAGE não representa 30% da nossa categoria. É lamentável isso, né? Infelizmente, né? É uma entidade forte que poderia ser muito mais forte. Né? Inclusive, hoje até a própria ABI, que é a Associação Brasileira de Imprensa, está até mais forte do que a própria federação. Sim, até porque também é mais antiga, né? Então, ela tem mais know-how, digamos assim. Nós temos aí o presidente Domingos Meirelles à frente, que é um dos nossos contatos também nacionais, que também está dando um suporte para a gente. Aí bem bacana aqui. Legal. Ô, presidente, afinal de contas, o nosso bem maior em termos de prêmio foi praticamente extinto, né? O que fazer para resgatar o prêmio de jornalismo José Chalub Leite? Na verdade, ele não foi extinto. O que aconteceu? Como na gestão passada, no finalzinho já da gestão passada, eles tiveram problemas, a direção parece que abandonou e deixou somente alguns à frente. Devido a isso, como a gente assumiu, o sindicato se encontrava totalmente irregular. Então, assim, nós, como assumimos, optamos em primeiro organizar a casa para depois voltar àquelas atividades normais. O que aconteceu? Nós conseguimos já reestruturar o sindicato, a questão burocrática dele, administrativa, e começamos a voltar a fazer. Então, por isso, nós estamos trazendo novamente o Chalub Leite, só que com um formato diferente. Os anos anteriores, quem patrocinava tudo era o governo. Isso. Então, nós decidimos também, por opção, onde hoje o prêmio será bancado pelos jornalistas. Então, assim, à medida que as pessoas forem se inscrevendo, parte desse dinheiro vai ser para a premiação e a outra parte fica para o sindicato dar seguimento ao seu parte burocrática e administrativa, né? Eu, apesar de agradecer, em nome da categoria, o apoio público, eu sempre achei meio esquisito isso, sabe? Governo e prefeitura bancarem o prêmio em si. Até porque, naturalmente, as matérias perdiam um pouco do sentido jornalístico, da sua isenção na essência, né? E tem aquela história, como o prêmio foi criado para motivar os colegas a melhorar ainda mais o que já está bom, procurar, de fato, fazer. Aquela história, como nós colocamos ontem no lançamento, teve inscrição, vai ter dinheiro para pagar quem ganhou. Não ter, vai ficar o troféu e o certificado de participação. Acho que assim é melhor. Eu não preciso de ninguém concordar com o que eu vou falar, mas que preste um pouco atenção. Né? Eu acho que a parceria do governo, o jornalismo, quando ele é exercido em sua plenitude, ele vai de encontro, não digo encontro, ele vai de encontro, bate de frente com os interesses dos órgãos públicos. Isso. É impossível você fazer jornalismo
e agradar o público e o poder público. Não dá, duvido que alguém consiga fazer até porque isso. algumas pessoas da parte pública, eles confundem um pouco a questão da nossa independência em fazer o material e achando que nós também fazemos parte da assessoria de comunicação das instituições. Não vamos confundir jornalismo com comunicação social, assessoria de imprensa. Exato. É igual a assessoria jurídica com o direito em si. Dividir. São trabalhos distintos. Embora os profissionais sejam os mesmos. Os mesmos. É impossível juntar uma coisa à outra, porque aí quem sai perdendo é a opinião pública. Né, presidente? Exato. Presidente, e com relação à tão falada liberdade de imprensa, que vez por outra é ameaçada no Brasil, aqui no nosso estado também, como é que o senhor vê tudo isso? O que fazer para consolidarmos isso de fato? A maioria das vezes a gente vê que são pessoas com mandatos que querem exercer o direito da profissão. Né? Inclusive nós temos um colega em Tarauacá que por uma matéria que ele citou, um vereador, o vereador está processando ele, querendo 20 salários mínimos, né, para serem pagos. Isso agora segunda-feira já vai ter o julgamento deles. Quer dizer, o cara ganha pouco mais de 2 ou 3, vai ter que pagar 20? Isso não existe. É aquela história, se você é uma pessoa pública, por que você não pode receber essas críticas? Quem quer ter vida pública não entra na vida privada, eu sempre falo isso. Né? Quer ter vida pública, meu amigo? Então não entra na vida privada, que não dá, né? Você entrou, está passivo de erro e, evidentemente, de algumas observações, de críticas. Eu acho que ataques pessoais não devem ser... Não, inclusive se você chegar hoje e ler o material do repórter, ele não agride nada. Ele apenas citou e questão de ele colocou uma frase, uma palavra, de um personagem que ele entrevistou. Ele questionou qual a função do vereador ou parlamentar naquela ocasião. Então, assim, você lendo não tem nada agressivo, não da calúnia como ele está entrando. Há alguns dias, acho que umas 2 semanas, eu vi um comentário também lá pela Assembleia, parece que a assessoria de um dos novos deputados entrou em atrito com alguns colegas jornalistas. Ficou sabendo também disso? Sim, fiquei sabendo também. Como é que ficou aquilo lá? Bom, segundo eles estariam resolvendo já na parte jurídica, né? Como a gente tentou avaliar por lá, mas aquela história, a questão de ser novidade para eles também, o pessoal que entrou, não ter esse acesso. E como a gente colocou, pessoas não estão tão abertas a aceitar crítica quando estão fazendo parte da vida pública. Às vezes é falta de assessoria, sabia? Exatamente. Por isso que a gente da própria sempre assessoria fala. de imprensa. Se você, que é político, do executivo ou do legislativo, se você tiver um bom assessor de imprensa, certamente você não vai entrar em atrito com a imprensa, porque não é um bom negócio. É melhor resolver da melhor forma possível. E a gente está tentando até fazer esse processo com a própria Assembleia Legislativa, de fazer com que ele se conscientize da importância de ter um jornalista no meio, porque as pessoas confundem também assessor parlamentar com assessoria de comunicação. Aliás, existe um projeto aprovado há muito tempo, desde o tempo, acho que do ano 2000, de autoria do então deputado Wagner Salles, hoje prefeito de Cruzeiro do Sul, que obrigava cada deputado a ter em seus quadros de assessores pelo menos 2 jornalistas, justamente para fazer o trabalho de assessoria de imprensa. Não sei se a maioria está cumprindo ou não, isso aí não é papel nosso. O sindicato poderia dar uma Nós estamos já fazendo esse contato com a própria Assembleia Legislativa, só que assim... Até porque é uma coisa que faz parte também do processo de valorização da categoria. E nós estamos assim, tendo um pouco de dificuldade, porque parece que a atual mesa diretora ela é meio um pouco rebelde com a comunicação, então assim, está meio seguro. Então a gente já mandou ofício para lá, tentando falar a respeito disso, dessa importância. E até mesmo, se for o caso, o sindicato oferecer aos deputados, vereadores, um tipo de media training para reforçar a importância do profissional de comunicação. Presidente, eu quero agradecer pela entrevista e parabenizá-lo pelo dia que é o seu dia, o meu dia, o nosso dia. Né? Parabéns para todos nós, vocês que estão aí em casa, voltando aí da labuta nas redações, assessoria de comunicação, estão só acompanhando a gente aí durante ainda as pautas. Parabéns pelo Dia do Jornalista e vamos em frente. Um abraço. Boa noite. Boa noite. E a você que está em casa, muitíssimo obrigado pela audiência. Boa noite. A gente volta amanhã, se Deus quiser. Agora você já sabe, né? A nova programação, horário mais cedo. A gente perdeu alguns telespectadores, pessoal que estuda à noite, pessoal que está na igreja, mas vamos ganhar outros
telespectadores. Isso é importante também, tá? Muito obrigado a todos. Boa noite e bons sonhos. Valeu!